Você é cidadã ou cidadão italiano e acabou de receber em casa esse envelope com estas 5 cédulas coloridinhas? Pois bem, você está sendo chamado para votar no próximo referendo popular que acontecerá na Itália no dia 8 e 9 de junho de 2025. Eu sou Ilaria Bisanti, professora e cidadã italiana residente no Brasil. E nesse vídeo eu vou te dar uma explicação simples sobre os assuntos desse importantíssimo referendo. O referendo popular é uma convocação feita para a população para saber se ela concorda ou não sobre um determinado tema. Nesse referendo do dia 8 e 9 de junho, nós, cidadãos italianos, seremos convocados para dar nossa opinião sobre 4 temas sobre lei de trabalho e um tema sobre cidadania italiana. Este é um referendo abrogativo. Mas o que significa abrogativo? Isso significa que se você votar sim, você quer revogar, abrogar uma lei, portanto, modificá-la. Por outro lado, se você vai votar não, você vai deixar tudo como está. Expresse seu voto fazendo um sinal, por exemplo, uma cruz ou um traço, no retângulo da cédula onde estão as palavras sim e não, utilizando exclusivamente uma caneta, uma simples caneta esferográfica azul ou preta. Agora vamos ver de forma simples quais são os 5 temas desse referendo. Quesito número 1. Cédula verde. Reintegração do trabalhador após demissão sem justa causa. Essa questão pede a anulação de uma parte de lei que regulamenta as demissões, que chama Job Act, que foi introduzida na Itália em março de 2015. Em prática, com essa lei, os trabalhadores contratados após março de 2015, caso sejam demitidos e fique comprovado que a dispensa foi ilegítima, têm direito a uma indenização financeira do empregador, mas não têm direito a serem reintegrados na empresa onde trabalhavam. Caso você vote sim nesse quesito, você está votando para retornar ao sistema anterior, ou seja, em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador, além de ser indenizado, terá direito de ser reintegrado em seu antigo emprego. Se você votar não, vai ficar tudo como está. Quesito número 2. Cédula laranja. Demissão e respectiva indenização em pequenas empresas. Essa questão tem a ver sobre proteções para trabalhadores em pequenas empresas, ou seja, empresas com menos de 15 funcionários. Segundo a lei atual, em caso de demissão ilícita comprovada, há um teto máximo de indenização econômica de 6 parcelas de seguro de desemprego. Para esclarecer, se você é funcionário de uma pequena empresa e esta te demite e você demonstra que essa demissão é injustificada, sem justa causa, hoje, no máximo, você terá direito ao equivalente a 6 meses de trabalho. Se você votar sim a essa questão, você elimina o teto de indenização para trabalhadores demitidos injustamente. E assim, você dá aos juízes a capacidade e a responsabilidade de determinar qual deve ser o teto, qual deve ser a indenização financeira, dependendo do caso. Caso você vote não, vai ficar tudo como está. Quesito número 3. Cédula cinza. Contratos temporários. Esse quesito visa combater o abuso de contratos a prazo determinado. É um quesito longo e parece muito complicado porque atua em muitos artigos de uma mesma lei. Praticamente, ele quer eliminar alguma das regras que permitem o uso de contrato por prazo determinado sem justificativa específicas. O que quer dizer isso? Hoje, um empregador
pode contratar um funcionário com contratos de prazo determinado, ou seja, até no máximo 1 ano, mas sem indicar um motivo específico. Se você votar sim a esta questão, você opta por obrigar o empregador a sempre indicar o motivo da contratação do trabalhador por prazo determinado até 12 meses. O objetivo desse quesito é combater o uso sistemático e muitas vezes abusivo de contratos precários e assim incentivar formas de trabalho mais estáveis e seguras. Se você votar não, vai ficar tudo como está. Quesito número 4. Cédula rosa. Responsabilidade em acidentes de trabalho. Dessa vez, o foco é a proteção dos trabalhadores nos contratos e a responsabilidade em caso de acidentes no trabalho, muito importante. Como é que funciona hoje? Vamos supor que uma empresa contrata outra empresa para prestar um serviço ou, por exemplo, realizar uma obra. Bem, se um dos funcionários da empresa, dessa última empresa contratada, sofre um acidente de trabalho, ela acaba sendo a única responsável por isso, ainda que seja comprovada a responsabilidade da empresa contratante na falta, por exemplo, de equipamentos de segurança ou algo parecido. Se você votar sim para este quesito número 4, você irá revogar, abrogar, anular a exclusão da empresa contratante e tornar as empresas contratantes e contratada e subcontratada sempre corresponsáveis por acidentes. A intenção desse quesito é que uma empresa que contrata outra para um serviço ou para uma obra sabe que, em caso de acidente aos trabalhadores, ela também estará envolvida e será responsabilizada. A ideia desse quesito é que as empresas sejam mais cuidadosas em contratar outras empresas para prestar serviços. Empresas que não somente tenham, por exemplo, um preço bom, mas que garantem boas condições de trabalho e seguranças para seus trabalhadores. Se você votar não, vai ficar tudo como está. Moral da história: em todas estas 4 perguntas de trabalho, um voto sim significa votar a favor de mais segurança e proteção para os trabalhadores. Quesito número 5. Cédula amarela. Cidadania italiana por tempo de residência. Vamos mudar completamente de assunto e dessa vez vamos falar sobre cidadania italiana por residência e os critérios para solicitá-la. A lei atual diz que as pessoas não pertencentes à União Europeia devem residir na Itália por pelo menos 10 anos ininterruptos para poder solicitar a cidadania italiana por residência. Além, claro, de comprovar outros requisitos, como, por exemplo, o conhecimento da língua italiana, antecedentes criminais, comprovação de renda. Se você votar sim nesse quesito, os anos de residências necessários para pedir a cidadania italiana por residência seriam de 10 para 5, além de todos os outros requisitos que permaneceriam: conhecimento da língua italiana, comprovação de renda e etc. Se aprovado esse quesito, promoveria a integração de estrangeiros que residem na Itália, pessoas que trabalham, pagam imposto e que teriam a possibilidade de poder participar mais ativamente da sociedade italiana, como, por exemplo, através do voto, ou como, por exemplo, a participação de concurso público ou a cargo público. Se você votar não para esse quesito, o prazo para pedir a cidadania italiana vai continuar a ser de no mínimo 10 anos. É importante lembrar que os referêndums abrogativos requerem quórum. Portanto, para que os votos sejam válidos, é necessário que 50% mais um
Os eleitores compareçam para votar. O referendo acontecerá na Itália no dia 8 e 9 de junho. Para nós, cidadãos italianos residentes no exterior, a votação acontecerá de maneira antecipada. Você deverá levar o seu envelope de votação para que chegue no consulado até, no máximo, dia 5 de junho de 2025, às 16 horas. Então, mais cedo você votar e enviar o envelope, melhor será. Na Itália, votar não é obrigatório. Então, se você não votar, não precisa justificar como, por exemplo, acontece no Brasil. Mas pense bem, não são muitas as possibilidades que nós, cidadãos italianos e cidadãos em geral, temos de participar tão ativamente, contundentemente na política de um país, como, por exemplo, num referendo. Geralmente, as decisões são tomadas pelos políticos que elegemos e que nos representam, concordando ou não com eles. Mas no referendo, somos nós, cidadãos e cidadãs italianas, que decidimos diretamente o que queremos e que não queremos. As questões desse referendo sobre cidadania e sobre trabalho têm um impacto muito concreto em nossas vidas e nas vidas de muitas pessoas. Por essa razão, expressar seu voto é muito importante. O voto é a ferramenta mais democrática que um país possa ter. E votar significa dar valor à democracia e à nossa voz de cidadãos. Significa participar ativamente da construção e da gestão do nosso país, da nossa casa e da nossa vida. Então, nesse referendo, faça valer seus direitos, faça sentir sua voz. Vote, vote, vote. Tchau, tchau.